Olá, tudo bem? Estamos começando agora o 6º vídeo dessa série do Apocalipse. Se você não acompanhou os outros 6 vídeos, eu vou recomendar a você que acesse na descrição desse vídeo ou em algum lugar aqui da tela eu coloquei para você acessar o primeiro vídeo e assistir na sequência, tá? Isso é importante porque o livro do Apocalipse ele todo é uma única profecia. Então você precisa compreendê-lo por completo. Tá? Eu sei que por vezes a gente tem a curiosidade de um ponto, de outro, mas o importante é que você estude ele por completo. Tá? Fazer aqui só a propaganda desse livro, A Última Guerra. Todo o nosso estudo ele é extraído daqui. Tá? Aqui você vai achar o livro do Apocalipse verso por verso. Você vai achar algumas cronologias para você entender melhor tudo que você estuda, tá bom? Esse livro aqui, eu escrevi ele, vai fazer alguns anos. Então, para você, caso você queira um material, né, para acompanhar, para rabiscar e tudo, para o seu estudo, você pode pedi-lo, tá? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você quiser o e-book dele, também vou deixar aqui na descrição do vídeo. E se você quiser o livro do Apocalipse verso por verso, símbolos, tudo mais, eu também tenho o aplicativo na Play Store. Tá? O aplicativo é gratuito, você pode baixar. É prático, né? É fácil de manusear e tudo, embora não seja igual o e-book e o livro, tá bom? Mas certamente vai te ajudar demais da conta no estudo aprofundado do Apocalipse. Uma vez que eu estou fazendo esse estudo aqui, de uma vez, tá? Eu comecei, esse estudo vai fazer já umas 5 horas, e nós estamos fazendo a sequência e terminar todo o livro do Apocalipse hoje, em apenas um dia de gravação, tá? Então eu recomendo a você, né? Assista desde o primeiro, e se você já assistiu todos, eu vou parar aqui então dessa introdução e nós já vamos dar sequência ao estudo. Eu quero só passar por um detalhe que eu não mencionei com vocês no final do outro vídeo. Eu falei a respeito das atitudes, né, de alguns detalhes da segunda besta, no momento que ela se levanta e tudo mais. E eu gostaria só de trazer uns detalhes para a gente fechar isso, porque é uma coisa que o pessoal gosta de perguntar. No capítulo 13, no verso 18, fala a respeito do sinal, né, do número. Aqui é a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é o número de um homem e o seu número é 666. Quando você vai no capítulo 17, também traz alguns mistérios, como por exemplo, no verso 10 diz assim: são também 7 reis, 5 já caíram, um existe. O outro ainda não é chegado. Quando vier, convém que dure um pouco de tempo. A besta que era, e já não é o 8º rei, pertence aos 7 e vai à sua destruição. Existem esses 2 mistérios a respeito da besta e desse momento em que ela se levanta. O primeiro diz de um número, e fala que a besta, ela, na verdade, ela vai se manifestar não como uma instituição ou uma igreja, mas como uma pessoa. Ela vai estar figurada em uma pessoa. Existem aqueles que, por crerem que a besta, né, a primeira besta principalmente, configura como a Igreja Apostólica Romana, há quem diga que essa segunda besta, que agora apresenta-se como o Papa, até pelo exemplo dos 2 chifres, né, que seria o poder dele como líder, como chefe de Estado e como chefe da Igreja, tudo mais, o Papa seria seria de fato a besta, né? Porque lá no capítulo 13 faz essa menção, que é o número de um homem. No capítulo 17, traz uma outra colocação. Fala assim que quando surge a segunda besta, haverá 7 reis
ou seja, 7 líderes, né? Onde 5 já caíram ou já morreram. Um existe, ou seja, 5 caíram, um existe, né? Vamos supor então que seria o 6º. O outro ainda não é chegado, o 7º, certo? Quando vier, convém que dure um pouco de tempo, ou seja, o 7º vai vir e vai durar um pouquinho de tempo. O 6º ainda existe, o 7º ainda dura um pouquinho de tempo. A besta, que era e já não é, ou seja, todo aquele, né, aquele poder, autoridade que exercia, que matava, que perseguia, ele será o 8º rei. Só que, ó, existe o 6º, o 7º vem, dura um pouquinho, e a besta mesmo que vai fazer tudo isso vai ser o 8º. E pertence ao 7 e vai à sua destruição. Ou seja, esse simbolismo, há quem acredite que quando leva-se ao papado, inclusive, nós tivemos um número que se assemelha a esse, de papas que já morreram. Na verdade, não foram 5 que morreram, foram 6. Mas nós tivemos um que não chegou a ficar um mês. Teve toda uma questão e tudo. E há alguns que dizem que o fato dele não ter exercido não contabiliza como um número profético. Tá? Então, houve 5 papas desde que o Vaticano foi criado, em 1820 e poucos. Nós tivemos o 6º, né, que acabou abandonando, né, o cargo, eu esqueci o nome dele agora, mas nós tivemos um 6º que acabou saindo, ou seja, ele ainda existe. Aí viria um 7º, que duraria pouco tempo, né, que é o que nós temos hoje, e que o 8º, que iria toda a destruição e tudo, seria justamente o 6º. Imaginando que um dia o 7º viesse a morrer, ou o 6º, enfim, a Bíblia não dá esses detalhes. Mas fato é que essa é uma linha teórica. A Bíblia dá a entender que é mais ou menos por aí, tá? Mas a falta de elementos contemporâneos, né, no mundo, para que a gente possa perceber melhor, não nos dá a certeza de tal afirmação. Mas tudo leva a crer que seria mais ou menos por aí. Essa é uma linha de interpretação. Eu, particularmente, me aproximo dela. Acho que ela é mais próxima, tá, do que a Bíblia de fato apresenta. Mas eu deixo aí aberto para que você estude e manifeste aí nos comentários se você acha que é mais ou menos por aí ou que isso é um absurdo que de fato a Bíblia fala a respeito dele, tá bom? Vamos para o 7º período. 7º e último período. Olha só, o 7º período você vai encontrar ele no capítulo 8 de Apocalipse. Eu só quero dizer para você o seguinte, eu estou fazendo esse estudo me atendo mais ao livro do Apocalipse. Entretanto, tanto no livro, quanto no e-book, quanto no aplicativo, você vai ver que eu faço muitas menções e sustentação do que eu estou te falando no livro de Ezequiel, no livro de Daniel, no livro de Joel, nas passagens de Jesus acerca do tempo do fim, tá? Aqui eu estou fazendo uma explicação mais simples, mas tudo que eu estou dizendo eu possuo mais fundamentação em outros livros proféticos da Bíblia também, tá? Então, se porventura você precisar, você pode me pedir aí no comentário, ou se não, acessar um desses links que eu deixei na descrição e adquirir um desses caminhos que eu deixei aí acessível para você, tá bom? No capítulo 8, no verso 1, diz assim: quando Jesus abriu o 7º selo, fez silêncio no céu por cerca de meia hora. E vi 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, aos quais foram dados 7 trombetas.
Então presta atenção. Você lembra que Jesus estava no trono, né? Lembra? Com os 4 seres, os 24 anciões e João ali olhando tudo. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu. A metade de um período, né, meia hora, metade de um período, sem nenhuma atividade, pleno silêncio. E então 7 anjos se apresentaram e cada anjo recebeu uma trombeta. Verso 3. Veio um outro anjo e ficou em pé junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu de fogo e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Presta atenção aqui no que está acontecendo. Esses 6 versos que lemos é um dos mais difíceis de se compreender do livro do Apocalipse. Há quem diga que a besta é difícil de compreender. Aquelas numerologias que eu te passei é difícil. As cartas, deixa eu te falar. Isso aqui é o mais difícil de compreender. Tá? Mas você vai compreender fácil. Mas eu preciso da sua atenção. Aqui o que estava acontecendo? Você teve um anjo que chegou trazendo um incensário. Ele pegou esse incensário diante de um altar. Até o momento nós não tínhamos falado em altar. O único altar que nós lemos aqui era quando nós fizemos a menção no 5º selo das almas. Lembra das almas que estavam diante do altar? Pois bem. E agora ele pega esse incensário, vai diante do altar, recebe incenso, junto com as orações dos santos. E agora ele vai diante do trono de Deus, diante da presença de Deus. Quando ele chega lá, no verso 4 você confirma isso, eis que diante de Deus agora surge uma fumaça que toma todo lugar. E então, diante de toda essa fumaça, quando você, inclusive, lê, quando você lê no capítulo 11, quando é mencionado ali a Arca da Aliança, né, quando abre-se o santuário de Deus, você percebe que tem de fato um lugar que muito se assemelha àquele do santuário terrestre. No santuário terrestre, o que acontece? No lugar santíssimo você tinha a Arca da Aliança, onde nela era contido a vara de Arão que floresceu, o maná que veio do céu e as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Ficava dentro da Arca da Aliança. Aí você tinha em cima um propiciatório com a presença de 2 anjos querubins sobre ele. E quando apenas o sumo sacerdote podia entrar naquele lugar uma vez por ano para fazer a expiação, quando ele entrava lá dentro, ele entrava trazendo um incensário com sangue, incenso. Quando ele chegava ali, a presença de Deus se fazia naquele lugar e era tomado de fumaça, né, que era chamada Shekinah, ou seja, Deus conosco. E diante daquela manifestação, o sumo sacerdote agora pegava aquele sangue e aspergia sobre a terra 7 vezes.
Era a quantidade de vezes que ele aspergia. Se você quiser acompanhar todo o relato, eu vou até te fornecer a passagem certinho para você poder estudar com mais calma, tá? E ver todos esses detalhes que eu estou te passando. Você vai achar no livro de Deuteronômio, no capítulo 'Não está em Deuteronômio. Espera aí que agora eu vou achar isso aqui e vou deixar para você estudar. Espera aí. Isso daqui é aquilo que eu te falei. Eu estou fazendo esse estudo. Está dando já 5 horas de estudo. E eu não deixei um estudo sistemático, tá? Eu estou fazendo sequencial, conforme eu sei, já ter estudado tantas e tantas vezes, mas realmente agora essa passagem que eu estou querendo te mostrar, eu me confundi, achando que estava em Deuteronômio e não está em Deuteronômio. Olhei em Números e também não está em Número. Entretanto, você vai achar ela em Levítico no capítulo 23, tem dela, mas não é o que eu quero para você, tá? Eu quero que você estude o que está no capítulo 16 de Levítico, tá? Principalmente no verso 12 ao 14, que diz assim, ó, tomará também um incensário cheio de brasas de fogo do altar diante do Senhor. Tomará 2 punhados de incenso aromático moído e levará tudo para trás do véu. Porá incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem e a fumaça do incenso cobrirá o propiciatório, que está sobre o testemunho, que é a arca da aliança, para que não morra. Tomará do sangue do novilho e com o seu dedo o espargirá sobre a frente oriental do propiciatório, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes com o sangue do seu dedo. Então, o que acontece? Aqui no capítulo 8 do Apocalipse, nós estamos vendo um anjo celebrar justamente a cerimônia da expiação. Então, aquela purificação do santuário que Daniel relatou na sua profecia, ela está acontecendo aqui. Ó. Quando abre o 7º selo, você tem metade de um dia em silêncio, né? É o que diz ali no texto. Em seguida, você tem a cerimônia da expiação. Agora, existem algumas coisas interessantes nisso. Lá no santuário terrestre, no dia da expiação, o que acontece? Sempre havia, todos os dias, 2 sacrifícios para a confissão de pecados. Um na parte da manhã, outro na parte da tarde. No dia da expiação, havia o sacrifício na parte da manhã, mas não havia o da tarde. O da tarde já era o do momento da expiação. Então, quando nós vemos essa narrativa, nós percebemos que metade desse dia ainda é sem atividade no céu. Ou seja, todo aquele que tiver que tomar uma decisão, confessar seus pecados diante de Deus, ainda há momento para isso, antes que comece a expiação. Por quê? No santuário terrestre, quando o sumo sacerdote começava o processo da expiação, toda a nação de Israel deveria ir para suas tendas, ficar com o coração contrito, em oração, clamando e aguardando que tudo desse certo, que Deus aceitasse a expiação,
para que o sumo sacerdote não fosse consumido e a nação de Israel viesse a perecer. Aquele que não tivesse em dias com Deus nessa cerimônia, ele seria fulminado, seria consumido do meio da nação de Israel. Então, a partir do momento que começa a expiação, não existe mais salvação. Não tem mais como você confessar pecados. Não tem mais como você buscar de Deus o perdão. Tudo isso você faz na primeira parte do dia, enquanto ainda há tempo de você fazer a sua expiação. Quando a expiação começa, você não pode fazer mais nada. Então nós temos aqui o oitavo período, onde uma parte dele ainda é direcionado à confissão de pecados, a se aproximar do Senhor e obter a sua salvação. A outra parte dele é a própria expiação. E aqui é dito que 7 vezes é aspergido sangue sobre a terra. Só que o interessante é que nessa narrativa que nós lemos, não fala em sangue ser aspergido. Fala que, de fato, ele tomou o incensário e jogou sobre a terra. Só que houve 7 trombetas que tocaram quando ele jogou. Quando você vai para Apocalipse, no capítulo 16, olha que interessante. Depois disso, olhei, no capítulo 5, 15, verso 5. Depois disso, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, ou seja, o lugar santíssimo. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecentes, cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Um dos 4 seres deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheio da ira de Deus que vive para todo sempre. E o templo se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo enquanto não se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Ou seja, enquanto na nação de Israel era aspergido 7 vezes o sangue da expiação sobre a terra, aqui esse sangue que lá faz expiação transforma em nós condenação, praga, castigo, e são 7. E enquanto isso está acontecendo, ninguém entra no santuário. Ninguém confessa pecado, ninguém faz mais nada. Aqui na terra agora só existe tribulação. Por que tribulação? Porque a besta, olha o que diz aqui no capítulo 17, no verso 13. Eles têm o mesmo propósito, entregarão o seu poder e autoridade à besta, e guerrearão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Então o anjo me disse, aqui já é a revelação, né? Então o que acontece? Enquanto se aproxima agora as pragas, eis que na terra existe perseguição. E no meio dessa perseguição agora, começa a cair pragas. 7 pragas. Mas antes da gente falar das pragas, vamos ler a carta, né? Vamos ler a carta para a gente compreender melhor. A 7ª e última carta é a carta de Laodiceia. Olha o que ela diz. Conheça as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. Mas não sabes que tu és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que veja. Presta atenção nessa mensagem, e vê se você compreende. Aqui, Deus disse que existe 3 possibilidades de pessoas: a fria, a quente e a morna. No período anterior,
Todos os quentes foram selados. Todos aqueles que entenderam o chamado do Senhor e aceitaram e não se contaminaram e se tornaram irrepreensíveis, se tornaram quentes e foram selados para cumprir uma missão. Nesse momento não tem nenhum quente, mas também não tem nenhum frio. Existem aqueles que não se decidiram nem pelo Senhor e nem pela besta, que estão nem lá nem cá. E sobre esses, Deus faz uma promessa. Mas olha, se tu não se decidir, eu vou te vomitar na minha boca. Sabe? Tu vai se perder. Então você vai precisar tomar uma decisão. Ou você vai ser frio ou você vai ser quente. E quando ele começa a dizer assim, olha, você acha que você está num momento confortável, você acha que você é rico, você acha que não sente nada. Sabe? E Deus diz assim, olha, não é nada disso. Você não sabe, você é um pobre, um cego e nu. Sabe? E os conselhos de Deus são fantásticos. Ele diz assim, olha, conselho-te que de mim compre ouro refinado no fogo. Por que ouro refinado no fogo? Porque está diante do momento de tribulação, momento de perseguição, momento de grande mentira. A Bíblia diz que é um momento qual nunca houve na terra. Nós lemos isso. E é ali que esse cristão, que vai tomar a decisão, vai ser refinado. Ele vai vir da grande tribulação. É dito também que use vestes brancas para que te vista e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. São pessoas que não há atos de justiça, que não há atos de bondade. Pessoas que toda a sua vida foram contrárias aos princípios de Deus. E que para que essa vergonha que o pecado ocasionou delas não seja manifesta, eles precisam se vestir da justiça de Deus. E por fim, é dito que consiga colírio. Por que colírio? Porque no mundo existe um movimento que a besta está conduzindo que está levando todo mundo ao engano. As pessoas são enganadas e estão sendo seladas, tanto na fronte quanto na mão, acerca desse engano. E agora o colírio que Deus manda é justamente para que eles vejam, para que eles consigam enxergar a mentira que está diante deles e eles possam então escolher a verdade. Está percebendo? Nesse sétimo e último período, existe um momento em que aqueles do sexto período que foram selados, agora eles se manifestam diante do mundo e eles trazem uma mensagem dizendo que, olha, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Ó, a grande Babilônia caiu, abra teu olho, está fadada ao fracasso. E olha, e se alguém receber o sinal da besta ou da sua imagem e adorá-la, também vai beber do cálice que ela há de beber. Você está percebendo? Então nós temos esse período onde é a última oportunidade para a humanidade aceitar o chamado do Senhor. Graças a Deus. A Bíblia diz que 144 mil. Como eu já disse, a Bíblia não diz se isso é simbólico ou literal. Mas 144 mil se levantarão para levar uma mensagem. E uma grande multidão de todos os povos, tribos e línguas aceitarão essa mensagem. Louvado seja Deus pelo sangue do Cordeiro, louvado seja Deus pelo teu poder, pela tua honra, pela tua glória. Diante disso, eis que agora nós chegamos no momento em que as pragas vão ser derramadas. Agora nós chegamos no derramamento das pragas. Chegamos no momento em que uma mensagem precisa ser levada. Só que, olha, pelo tempo eu vou falar a respeito das pragas no próximo vídeo. Antes eu só quero dizer para você uma coisa. No capítulo 10 do Apocalipse, traz uma mensagem muito especial. Nós lemos agora a respeito sobre essa grande multidão que precisa ser alcançada, que precisa receber uma mensagem. E nós percebemos pelo livro do Apocalipse que só vai ser possível levar essa mensagem àqueles que forem selados pelo apelo, pelo convite que Deus faz hoje para você. No capítulo 10,
tem uma narrativa muito interessante, que diz assim: vi um outro anjo forte descendo do céu, vestido com uma nuvem, por cima da sua cabeça estava o arco-íris, uma aliança. O seu rosto era como o sol e suas pernas como coluna de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. E pôs seu pé direito sobre o mar, o esquerdo sobre a terra, e clamou em alta voz, como quando ruge o leão. E diz assim: e jurou por aquele que vive, no verso 6, para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, a terra e o que nela é, e o mar e o que nela há, que não haveria mais demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver prestes a tocar sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Então a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E eu fui ao anjo e lhe pedi que me desse o livrinho, e disse-me ele: toma e come-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. Na minha boca era doce como mel, mas tendo comido, meu ventre ficou amargo. E então me foi dito: importa que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Vou explicar primeiro a visão. João, ele vê um anjo, e aqui diz que às vésperas, nos dias da voz do sétimo anjo, do sétimo período, eis que ele recebe um livro. Esse livro, quando ele come, ele é doce na boca. Mas quando ele chega no estômago, ele é amargo. E é dito assim: olha, importa que profetizes outra vez. Aí me vem a questão: o que é importante profetizar? O que há de ser profetizado, eu basicamente já sei, porque nós estudamos aqui a mensagem que o sexto período, né, os 144 mil, os eleitos, hão de dizer do sétimo período. Mas que mensagem especial é essa, que é doce na boca e amarga no estômago? O livro de Ezequiel diz isso, traz a resposta para você. E com essa leitura eu vou encerrar esse vídeo. E logo em seguida, então, nós iremos estudar a sequência, né? E já o final do livro do Apocalipse. No capítulo 2, no verso 8, diz assim, de Ezequiel, diz assim: quanto a ti, porém, filho do homem, ouve que te digo, não sejas rebelde como a nação de Israel. Abra a tua boca e come o que te dou. Então olhei e vi uma mão que se estendia para mim. Nela estava um livro. E estendeu-se diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. Nele se achavam escritas lamentações, suspiros e ais. E ele me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, então vai e fala à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu de comer o livro. Então me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche o teu estômago deste rolo que eu te dou. E eu comi, e era na minha boca doce como mel. Então ele me disse: filho do homem, vai à nação de Israel e diz as minhas palavras. Verso 14. E então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui, amargurado na indignação do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Ele comeu o livro e era doce como mel, mas amargou, tal como João amargou. Mas que livro é esse? Olha, no capítulo 3, no verso 17, diz a mensagem, que diz assim: filho do homem, eu te dei por sentinela sobre a nação de Israel. Tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisará da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do caminho do ímpio para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade.
mas o seu sangue da tua mão o requererei. Se porém avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu salvaste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não avisaste, no seu pecado morrerá, e a sua justiça que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão requererei. Avisando, porém, tu, o justo, para que ele não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. Essa mensagem que é doce na boca e amarga no estômago, é que essa é uma mensagem que não é para os outros, é para você. Deus está dizendo o seguinte, Ele te chama a você ser daqueles que serão selados e se erguerão para levar a última mensagem. Deus te chama para isso. Todos os sinais nos tempos, no mundo político, tudo aponta que nós estamos vivendo nesse sexto período. Estamos prestes a ver a besta se levantar. E nós devemos estar selados para sair e avisar o mundo. Só que este livrinho, ele traz uma mensagem não para o mundo, mas para você. Que hoje Deus chama. E ele diz o seguinte, se Deus mandar você ir e avisar ao ímpio que ele vai morrer no pecado dele, e você não for, e ele morrer no pecado dele, Deus vai requerer de você o sangue dele. Sabe o que significa isso? Que você não vai cortar o seu dedo e derramar sangue pelo outro. É vida por vida. Que você, na sua negligência e na sua negação do chamado que Deus tem para você, que Ele faz hoje, algo que é tão doce à sua boca, há de se tornar amargo no seu estômago, se você negar a tua vontade. E Deus diz que se porventura você ir ao ímpio e avisar que ele vai morrer se ele continuar naquele pecado, mas ele não decidir mudar de vida, ele pode até morrer, mas você salvou a tua alma. Está entendendo? O que acontece? Se fosse para você conhecer a palavra do Senhor nos dias da tribulação, você não estaria hoje aqui assistindo esse vídeo. Se você está assistindo esse vídeo hoje, é porque hoje é o dia que Deus te chama. Hoje é o dia que Deus quer uma atitude de você. Hoje é o dia que este livro está lhe sendo dado, para que você o coma, para que ele seja doce à sua boca e não amargo ao teu ventre. Que Deus possa te abençoar. E olha, eis que finalmente nós chegamos no 7º e último vídeo. Vamos agora. Eu vou encerrar esse por causa do tempo e nós já vamos começar o último vídeo e você vai ter conhecido todo o livro do Apocalipse. Quero pedir para você, curta esse vídeo. Curta, dá um like, comente o que você tem achado, comente se porventura ficou alguma dúvida nessa questão, ficou algum assunto que eu comecei e não concluí. Compartilhe esse vídeo. Você tem a missão de compartilhar. Compartilhe. Leve essa mensagem adiante. Compartilhe nas suas redes sociais, no WhatsApp. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Tá bom? Ó, o próximo vídeo já está disponível, viu? Clica lá. Que Deus te abençoe. Até mais. Tchau, tchau.